Dia Clube. Agora no Bom Dia Clube, entrevista. Olá, bom dia, são 9h37 desta manhã de segunda-feira, chuvosa, preguiçosa, mas é uma manhã, como eu sempre falo aqui, segunda-feira é o divisor de águas, é aquele negócio que você tira os projetos da gaveta, você tira a sua agenda lá da gaveta e diz assim, não, hoje eu vou colocar em prática muitas coisas na minha vida. E também, principalmente, cuidar da saúde. A gente fala tanto, né, gente, em relação a tantas coisas na nossa vida, fala de cuidar do dente, vai lá no salão, dá a parada no cabelo, passa maquiagem, né? Nós mulheres, os meninos vão lá na barbearia, corta o cabelo da hora e tal, mas a importância de você cuidar da sua saúde de verdade, sua saúde física. A gente trouxe hoje, então, para uma conversa gostosa, sabe? Uma conversa, assim, fácil de se entender. Nós estamos trazendo aqui no nosso Bom Dia Clube hoje o Maurício Pacheco, que é diretor técnico do ALT Laboratório. Vamos falar de exames, vamos falar de um monte de coisas interessantes para vocês. Então, seja muito bem-vindo, Maurício. Bom dia, tudo bem? Bom dia, muito obrigado. Você estava falando de segunda-feira. Segunda-feira também é dia de começar regime, né? Exatamente. Todo mundo sempre diz assim, segunda eu começo o regime, né? É isso aí. Então, a segunda-feira eu sempre acho, Maurício, de verdade, que é um divisor de águas na vida da gente. A gente sempre tem uma segunda chance de recomeçar. E até o dia que a gente marcou a entrevista, né? Eu acho que a gente pensou exatamente na segunda-feira para isso, né? Para quem está aí nos ouvindo, tem aqueles exames que quer fazer, às vezes fica achando dificuldade. Mas eu tenho que ficar em jejum 12 horas, eu tenho que ficar, né? Eu vou gastar, porque as pessoas falam em gastar. Eu vou gastar uma grana. E exame não é gasto, é investimento. A gente vê o seguinte, existe uma facilidade muito maior de se aplicar recursos com beleza, por exemplo. Sim. Com estética, botox, roupa, bolsa e tal, isso, do que eventualmente com procedimentos de promoção de saúde, coisa do tipo. Enfim, essa é uma realidade que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa sensibilizar as pessoas e também fazer as pessoas entenderem que manter uma rotina de saúde, acho que o principal pilar disso aí é manter uma rotina de hábitos saudáveis. Sim. Dieta, exercício, não fumar, tudo aquilo que a maioria das pessoas não consegue manter. Exatamente. Em Beber dia. muita água. Beber muita água e tal. A água tá certo, agora o resto eu ainda preciso ticar. Depois, quando a gente pensa assim em Outubro Rosa, né? Uhum. Normalmente eu sou alheio a esse tipo de datas comemorativas. Também sou. Porque eu acho que isso, na verdade, não tem muito a ver. Mas, especificamente, o Outubro Rosa, ele inaugura uma tendência muito bacana, que são datas de sensibilização, não é de comemoração, sim, né? Sensibilizar. Então, já há alguns anos, quando chega outubro, as pessoas pensam em si mesmas, né? Isso. Está na hora de eu fazer minha revisão de saúde, tá? E o mote é o câncer de mama, isso, tá? Com muita justiça, com muito fundamento, mas a gente percebe que essa sensibilização ela se dá a respeito de toda a saúde, tá? É em outubro, portanto, que muita gente se mexe para parar de fumar, que muita gente faz seus exames em geral, eu não digo só de laboratório, endoscopia, colonoscopia, enfim, tanta coisa que tem indicação, né? E é em outubro, até por uma questão de se preparar para o verão, que as pessoas também começam a melhorar a sua dieta e a parte de exercício físico. Então, outubro é um começo da primavera, começo da primavera, exatamente. Tem todo um contexto aí que precisa ser analisado. Exatamente. E a nossa conversa hoje, Maurício, vai ser muito pautada exatamente nisso, sobre exames preventivos, né? Exames com condições especiais que o ALT Laboratório faz em relação não só aos exames, mas também
forma de pagamento, os cuidados que as pessoas têm que ter e chamar a importância de que esses exames devem ser realizados. E eu queria que você contasse pra gente, começasse falando, tem muita gente que diz assim, eu vou fazer exame e daí deixa para fazer na segunda-feira. Aí no final de semana dá uma exagerada lá, come um pouco mais aquele churrascão, toma aquele shopping, daí diz, mas agora se eu ficar de agora até amanhã de manhã, será que vai alterar o resultado? Altera ou não altera o resultado? Bem, o que a gente entende assim como, isso é uma questão pré-analítica, tá? O que acontece antes de você fazer o exame. Então, o principal fator pré-analítico é o preparo do paciente, tá? E a gente prefere fazer os exames quando a pessoa está vivendo uma situação de normalidade, entendeu? Não adianta fazer um exame na segunda-feira se o sujeito teve um fim de semana regado de muita bebida, carne, churrasco. Agora, se a vida dele é essa, também não muda muito. Sim. Sabe? Você sempre vive assim. Se sempre vive assim, não muda demais. Sim. O importante é que, assim, a pessoa, em relação ao jejum, por exemplo, modernamente a gente tem visto que está se derrubando, para a maioria dos exames, a necessidade do jejum, tá? No entanto, quando um exame precisa de jejum, todos eles precisam, tá? Então a gente acha que o jejum é importante, mas não precisa ser um jejum de 12 horas, 14 horas, um sofrimento, sabe? Eu já cheguei num laboratório um dia tremedeira, tava tremendo de tanto, né? Acho que fiquei 12, 13 horas sem comer nada, e daí você chega e aí não era o laboratório ALT, né? Porque o laboratório ALT, e já faz tempo que eu fiz esse exame, você marca também o horário para fazer, então não precisa ficar enfrentando fila. Daí você chega num laboratório com 12 horas de jejum e ainda fica enfrentando fila. Ficar esperando, às vezes a coisa complica, né? Aí começa a então, assim, o exame de laboratório não precisa ter sofrimento. Algumas situações específicas, e aí o pessoal de atendimento avisa, demandam, sim, um jejum mais comprido, tá? Algumas raríssimas situações demandam que o jejum seja de água, porque senão é permitido tomar água e a gente até prefere que tome água, porque no inverno, na primavera, no outono, isso não faz muita diferença, mas no verão a pessoa chega desidratada, um idoso chega desidratado pra gente, sabe? Sim. E isso acaba constituindo um risco para a saúde, além de ficar muito mais difícil de achar a veia. Ô Maurício, e quais são os exames, assim, você tem de cabeça quais são os exames que realmente nem água pode tomar ou são aleatórios? É muito difícil dizer. É um caso... Existe uma prova da restrição hídrica, mas muito específica, solicitada por endocrinologistas e tal. O resto, tudo que o laboratório faça, a água é permitida. Pode tomar água? Pode. Misericórdia, eu que sofri uma vida inteira não sabia. Chegando em jejum, né? Jejum desidratado, mesmo, né? Jejum mesmo, não pode nem tomar água. E logo eu que gosto de tomar água, tomo tanto que assim, o água. nosso pessoal, quando vê uma pessoa que está desidratada, e existem sinais que fazem supor isso aí, a gente traz água para a pessoa tomar e, assim, muito rapidamente você já vê a situação melhorar, né? Então, esse negócio de jejum de água, ele é importante quando é o jejum de cirurgia. Esse você não pode tomar água. Esse não pode. Não pode. Agora, para laboratório, é tão raro que dá para dizer que não existe. Não existe. Outra coisa, Maurício, café sem açúcar, pode tomar ou não? Se a pessoa tiver tomado um café sem açúcar ou um chimarrão, tá? A gente é consultado e dependendo da lista de exames a gente libera ou não, tá? Mas em geral é preferível que não, que fosse só uma aguinha, não vem já Ah. com coisa de querer tomar um cafezinho, mas isso aqui nem vai alterar o exame, não toma nem um chimarrão, é melhor não. Eu entendo que na maioria dos casos não vai alterar, mas Sim. insisto com você, às vezes a pessoa tem 10, 15 exames numa requisição. Sim. Se um alterar... Aí vai ter que fazer novamente, né, os exames. E hoje, Maurício, também se tem assim, lá no laboratório ALT, vocês têm uma forma de trabalho com exames preventivos, né? Você até comentou com a gente na outra entrevista, mas como a gente sempre tem ouvintes novos chegando, né? A gente sempre chega mais longe, porque hoje a Rádio Clube não é só uma rádio pelo 100.9, mas é uma emissora que nós estamos na internet, então pelo
o nosso site lá, o pessoal está nos assistindo, olha lá que lindo que você está lá. Ó. E aí as pessoas nos acompanham aí por esse Brasilzão de meu Deus. E o laboratório ALT tem um diferencial, que são os exames que vocês fazem, que são aqueles exames para já uma lista preparada que você pode fazer antes de consultar. Conta pra gente como é isso. A gente tem uns painéis de verificação de saúde, o que o pessoal chama de check-up. É os check-ups. Né? Mas eles têm a gente procura enxergar de uma maneira diferente. Veja, um resultado de exame sozinho, ele não significa nada. Sim. Ele tem que ser, enfim, lido por alguém, tem que ser interpretado, tem que haver algum encaminhamento a aquele respeito, né? Então o nosso check-up, painel de verificação, ele é composto por alguns exames, tá? E se o paciente se dispuser, quiser, e por uma entrevista sobre hábitos, história, uma anamnese. Sim. Então, no final, ele tem um relatório com o resultado dessa entrevista, o resultado dos exames e algumas orientações. A gente é vedado dar diagnóstico, esse tipo de coisa. Claro. Mas a gente pode orientar, olha, você tem algumas alterações aqui, procure determinado especialista, entendeu? E aquele relatório, vamos dizer que dê tudo normal, certo? Então a pessoa guarda aquele relatório e ele serve como balizador clínico para o futuro, entendeu? Eu tenho amigos médicos que ele olhou assim, putz, olha, normalmente eu torço o nariz para esse tipo de coisa, porque não é baseado pelo médico e tal. Mas realmente me facilitou a consulta, porque quando ele recebeu aqueles exames, ele já recebeu toda a entrevista feita, o que você toma, o que você não toma, o que você faz, como é que você come. E aquilo melhora a eficiência da consulta dele, sabe? Então, e a gente tem tido bastante procura, tem sido muito bacana. E até agiliza, né, Maurício? Agiliza. A vida da pessoa. Quando ela vai para consulta, chega para uma Agiliza. consulta, né, e diz, olha, doutor, eu já tomei a liberdade de fazer esse check-up aqui, Sim. né? Tá aqui o resultado dos meus exames, se precisar de algo complementar, assim Você já pode facilita. pedir, Aí já facilita também até o diagnóstico, né, o cuidado do A gente vê médico, assim que né? a mulher, em geral, a mulher é cuidadosa da sua saúde. Sim. Ela faz consultas periódicas, ela tem no calendário quando é que ela tem que voltar para o gineco, para o cardio e tal. Mas o homem, em geral, o homem é muito difícil assim de cuidar da sua saúde. E a gente começou a fazer esses painéis de verificação de saúde aí, porque muitas vezes eu estou no supermercado, o sujeito olha para mim, olha, tem que fazer exames. Eu digo, não, você tem que ir no médico antes disso. Não, mas eu prefiro ir com os exames porque daí facilita, é um dia só que eu vou, sabe? Então a gente precisa ser mais acessível e chegar onde as pessoas estão disponíveis. Né? Mais assertivo também, né, Maurício? Porque quando você vai na primeira consulta, você vai fazer os exames, aí você volta com os exames, o médico vai ver os exames e aí vai diagnosticar. Você vai ter que tomar tal remédio, ó, você precisa fazer isso. Ou complementar o diagnóstico. Exato. Tal. Assim, se você já vai com os exames, no retorno você já volta. Melhora né? um pouco. Exatamente. Você já vem no retorno daquela consulta, muitas vezes já com aquele medicamento que você teve que tomar ou que o médico receitou para você, e aí você já volta com mais agilidade e já também sabendo aí de qual é o seu problema. Eu acho que o check-up é tudo de bom, né? Outro dia... Porque não se trata só de fazer exame, tá? Sim. Você tem que tentar devolver alguma coisa útil para a vida do sujeito. Outro dia veio um sujeito lá, eu quero fazer um check-up porque eu tenho muita curiosidade com o meu colesterol e minha testosterona. Eu digo, olha, mas tá aqui o... Enfim, fomos fazer o check-up, né? Na hora de fazer a mensuração da pressão, o pessoal percebeu que ele estava com uma arritmia, né? Avisou, fui lá conferir, não, tá, sim, o senhor tem que ir no seu cardiologista. Não tem um cardiologista. Aquele sujeito que fazia 10 anos que não fazia nada para ele mesmo, né? Enfim, então o senhor precisa ir no hospital, mas assim, não fica com isso aí, sem fazer... Não brinque com isso, né? E... Enfim, depois a gente teve a notícia que posteriormente que foi até o hospital, o pessoal atendeu ele, deu tudo certo, fez um procedimento, melhorou e tal, ganhei até um presente. Fiquei muito feliz, não por nada, mas
pela utilidade, aquele teste fez diferença na vida do... Salvou a vida dele, né, Maurício? Pode ser que não acontecesse nada com ele, mas... A curto prazo, mas a longo prazo, com com certeza. certeza. Isso já fazia, né, esse hábito de não ir certeza, consultar, com não ter certeza. aquela rotina de exames. Então, assim, eu pessoalmente, mas a gente lá no laboratório, o que a gente mais gosta é de poder, enfim, fazer a nossa transação comercial e tal, mas que aquilo sirva para alguém, sabe? Porque que aquilo faça diferença, que ajude, porque às vezes assim, você também não adianta nada você fazer exames que são só aleatórios, né? A gente tem que ter uma... Ou principalmente fazer os exames para guardar na gaveta, né? Dizer só que fez não adianta. Mas assim, fazer os exames para... isso é uma coisa muito importante, até que eu acho que valia a pena conversar. Muita gente vai acumulando dados da saúde, exames, receitas, diagnósticos e tal, e aquilo joga fora, vai colocando numa gaveta e tal. Isso, sabe, seria muito mais útil, muito mais razoável que a pessoa colocasse aqueles resultados ou anotações e tal de forma cronológica numa pastinha, sabe? Isso pode fazer uma diferença tremenda num diagnóstico posteriormente ou numa investigação. Olha, uma super sugestão, então, para quem está nos ouvindo, né? Não jogue fora o resultado dos exames, nem aquela receita médica, os tratamentos, porque é bom que você guarde realmente em uma pasta. Se algum dia você precisar, tem ali o seu histórico, né? Não tem que todo mundo faz aquele histórico das fotos, não sei o quê, para a saúde também. Muitas vezes a gente, no laboratório, pergunta para a pessoa assim, a senhora está tomando algum medicamento? Aí a pessoa responde assim, não, eu estou tomando um comprimidinho cor-de-rosa e uma cápsula amarela grande. Então, isso não adianta muito, sabe? Porque é pouco informativo. Sim, sim. A gente pede sempre que as pessoas venham ao laboratório, se não lembra do que toma, e é difícil, né? Porque quem não é do métier, assim, lembrar os nomes, doses, isso é meio complicado. Mas né? vai lá, tira uma foto da sua farmacinha, entendeu? Olha, eu tomo, são essas caixas aqui do que tomo. Já ajuda demais. Sabe? Porque na hora do resultado do exame pode ter alteração devido ao medicamento exatamente, que você toma, né, Maurício? Exatamente. Então é importante para quem está aí nos ouvindo, toda vez que fazer os exames, levar um nome desses. Esse é um dado fundamental. Não precisa nem decorar, tira uma foto que está resolvido. Tira uma foto que está valendo. Ou mais uma super sugestão para você que está nos ouvindo. E também, Maurício, tem em relação agora aos bebezinhos, eu queria que você contasse para a gente em relação ao teste da bochechinha, queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que é esse exame, como funciona e por que é indicado. Tá. Todo mundo conhece o teste do pezinho, certo? Então o teste do pezinho é um teste feito nos primeiros 10 dias de vida da criança, que ele busca determinadas alterações que se forem descobertas a tempo, permitem que você faça algumas alterações ali terapêuticas, dietéticas e tal, que melhora a perspectiva de vida da criança, ou até não permite o não desenvolvimento de alguma doença. Então o teste do pezinho antigamente era só a fenilalanina, que era um indicador, depois ele foi aumentando a variedade de exames, e hoje em dia você tem vários tipos de testes do pezinho com vários alcances. Com essa mesma lógica, e com o desenvolvimento das técnicas de sequenciamento, de DNA e tal, o pessoal desenvolveu um teste de características genéticas da criança. No caso, nós estamos falando do teste da bochechinha, mas pode ser feito também com o material do pezinho, com o material do sangue, que é um teste que então procura ativamente por 340 patologias geneticamente condicionadas. Ou a patologia geneticamente condicionada, ou risco aumentado para determinada doença. Tá? Então, se você souber de algumas informações, você pode tomar medidas, né? Tipo, tem históricos familiares. Né? Por exemplo, existem patologias que, se a criança não comer proteína de origem animal, ela vai continuar numa boa, tudo acontecendo. Se ela comer proteína de origem animal, ela vai ter um atraso neuromotor, neuropsicológico. Então, assim, informação vale demais. Né? O problema é que, eventualmente, quando você tem muita informação, é o que acontece com a internet também, né? Sim. A gente tem muita informação e aquela informação acaba funcionando da maneira incorreta, sabe? Sim. Por exemplo,
Tem até em relação ao câncer de mama, né, existe um teste genético chamado BRCA1 e 2. A mulher que já teve câncer de mama ou ovário na família e tiver BRCA1 e 2, 1 ou 2 ou 1 e 2 positivos, ela é uma pessoa que tem uma probabilidade muito maior de ter câncer de mama. Tá? Muito maior de ter câncer de mama. Então, assim, saber disso, esse conhecimento, às vezes, ele é uma libertação e, por outro lado, ele é uma condenação. É uma condenação, tá? Porque daí a pessoa começa, às vezes, até psicologicamente... elaborar uma coisa assim. Exato. Então, assim, nada... A gente sempre fala que nenhum exame ele é válido em si sem supervisão médica, tá? Sem uma orientação médica. Veja, a Angelina Jolie, ela tinha câncer de mama e ovário na família, fez o BRCA1 e 2, deu positivo, foi lá e mandou tirou os dois amputou as mamas. As duas mamas. Essa é uma decisão razoável? Não sei. Não sei nem se ela tomou essa decisão com base em um aconselhamento médico e tal. Mas, enfim, aconteceu, tá? Agora, qual é a utilidade disso aí? Por exemplo, se eu tenho uma familiar nessa condição genética, com esse histórico, ao invés de você fazer uma mamografia a cada ano, a gente faz uma mamografia a cada, trimestre, semestre. Ao invés dela se tocar a cada ano, que ela se toque todo banho, entende? Então, assim, nesse caso, saber a predisposição de uma doença... E até para evitar também, né, Maurício, certos alimentos, certas condições de vida, por exemplo, o fumo, que a gente sabe que é uma das coisas muito prejudiciais, né? Tipo, olha, você tem essa predisposição, então você já tem que se cuidar mais, não se alimente assim, você precisa se exercitar, né? Porque aí a pessoa também tem uma condição, não, eu sei que eu tenho essa predisposição. Então eu vou agir de acordo. Exatamente. E da mesma forma o bebê, né? Às vezes crianças que vão desenvolver um certo tipo de doença, você saber lá na infância, isso vai conduzir ela, né? Porque tem os gatilhos também que assim, desenvolvem certas doenças. Se o pediatra souber, né, daquela condição genética, tudo melhora, sabe? Porque daí ele já começa a procurar sinais ou ficar mais atento a determinados sinais e tudo mais. Sempre lembrando uma coisa, mesmo e especialmente até no caso do câncer, que ainda é um mistério, ainda é uma... Né? Muita gente... Você fala que a pessoa tem câncer, parece uma nuvem negra, alguma coisa. Mas, veja, há 20 anos atrás, um diagnóstico de câncer de mama era uma sentença. Isso. Tá? Hoje, se ele for precoce, é um renascimento, porque tudo bem, vai ter problema, vai se incomodar e tal, mas muitas vezes, a gente testemunha isso, muitas vezes a mulher sai daquela experiência fortalecida, reprogramada, sabe? Porque é uma mudança na vida, mas ainda tem jeito, né? E ela muda totalmente a vida e descobriu lá no início, né? Muito fácil. Exatamente esse é o ponto, né? Eu tenho a minha netinha, eu tenho uma neta de 6 anos e quando ela era bem pequenininha, diagnosticaram como alergia de leite, né? Não podia tomar leite e tudo que tinha direcionado ao leite fazia muito mal para ela. E davam muito biscoitinho, daquele biscoitinho que tem negócio de soja, e fazia muito ovinho para ela, né? Dava ovo, cozinhava ovinho, molinho e dava para ela e aquela alergia não passava. Sofreram 6 meses. Aí foram fazer aqueles exames que detectam que a criança tem realmente de alergias, né? Fora o leite, se descobriu que ela era alérgica ao ovo. Pronto, tirou o ovo da vida da minha neta, pronto, acabou os problemas. Se desenvolveu, cresceu, era saudável, parou de chorar e parecia que até era tipo de um bronquite que ela tinha, de tão alérgica que era. Começava a tossir, ficava ruim, ficava lá prostrada. E você vê... Então, em relação aos exames, como é bom você poder fazer... Poder responder uma Exatamente. pergunta. A gente vê em relação assim, à alimentação, né? Existe uma tendência... É da moda hoje as pessoas considerarem a intolerância ao glúten e a intolerância à lactose. Todo mundo é intolerante, eu digo Jesus? Não, mas sabe, muita gente tem um grau de intolerância, né?
O problema é quando a pessoa acorda um dia, uma segunda-feira dessa aqui, e diz assim, olha, eu sou intolerante ao glúten e à lactose, tá? Sem a menor confirmação, sem nada. Então, aí no final, ela, para não se expor àqueles alimentos que ela julga de risco, ela acaba restringindo tanto a dieta que ela vai ficando desnutrida, entendeu? É o mesmo caso de um vegano, um vegetariano. Tem que ter muito cuidado, porque são dietas que não restritas, são, né? e não são fáceis de você levar elas de maneira saudável, sabe? A pessoa precisa ter não digo que seja impossível, mas realmente não é fácil. Não é fácil, não é barato, tá? E assim, sucessivamente, né? Então, a questão da intolerância ao glúten e à lactose, quando começou essa onda da intolerância à lactose, eu digo, puta, tá aí mais uma modinha, né? Sim. Todo mundo é intolerante. E a gente foi percebendo que muita gente é intolerante à lactose. O homem não foi feito... O homem adulto, a mulher adulta não foi feito para leite, né? A gente não... Leite só toma quando é pequenininho, né? Que é da própria espécie, né? Da mãe e acabou. Não tem que estar tomando de outro animal. E aí, assim, você tem intolerância à lactose por não ter a fabricação da enzima ou por ela diminuir pela idade e tal. Mas a gente vê, o fato é que a gente vê muita gente cada vez mais intolerante. E ele corta a lactose, ou começa a usar a lactase, que é um medicamentozinho para isso, e a vida muda, sabe? E é a mesma coisa pro glúten, quando a pessoa se descobre intolerante ao glúten. Sim. Isso, quando corta, melhora demais. E a gente vê que os sintomas, eles não são necessariamente só gastrointestinais. A pessoa reclama de dor de cabeça, desânimo, tem toda uma aura de sintomas aí que melhoram. Agora a gente nunca sabe se isso aí é um placebo, melhora porque a pessoa se sugestiona que vai melhorar, ou melhora de verdade. Eu acho que melhora de verdade. Eu acho que melhora de verdade. Me diz, Maurício, o ALT hoje, laboratório, faz todos esses exames em relação aí essas, né? Tem problema com lactose, com sim, a gente tem inclusive painéis para isso. Tem? Tá? Tem. A gente tem painéis para intolerância ao glúten, tem painéis para intolerância à lactose, e tem também painéis de multialergênicos, entendeu? A pessoa, especialmente criança, né? Ela é... Intolerante e alérgico são duas coisas diferentes, Maurício? Podem se sobrepor os conceitos, mas não são necessariamente iguais. São distintas. Tá? A pessoa... A intolerância abrange as alergias, né? Se eu for alérgico a determinado alimento, eu vou ser intolerante a ele, tá? Uhum. Mas nem sempre a intolerância é uma alergia. Veja, a intolerância à lactose, ela é ocasionada pela falta de uma enzima que corta o açúcar do leite e, portanto, fica disponível para as bactérias do intestino. Intolerância à lactose. Nós temos também alergia às proteínas do leite. Outra conversa. Que aí envolve todos os derivados, queijo, nata... Nos dois casos envolve todos os derivados. Afe Maria. Tá? Então, eu achava que intolerante ao leite era só o leite, podia comer as outras coisas. Não pode. Não. Então, assim, existem mecanismos diferentes, existem formas diferentes de abordar o diagnóstico, enfim, o tratamento e tal. Esse teste que eu ia falar do multialergênico chama-se ISAC, tá? Então, assim, a pessoa testa para os números eu não me lembro, mas 120 e tantos alergenos diferentes. E depois, por cruzamento de informações, você pode dizer, olha, você é intolerante a cocô de barata e... O cocô de barata é muito comum chamada poeira doméstica. Uma das alergias mais comuns que existe é a cocô de barata. Você é intolerante a feijão e não sei... alérgico, perdão, a feijão e não sei o que, e assim sucessivamente, né? Então tem várias maneiras de abordar isso aí. A gente tem alguns painéis desses aí, certo? Mas sempre deixar claro que o exame por si ele não serve sozinho, não serve de nada. Tem que pegar aquele resultado e, se alterado, levar para um médico, né? Isso, algumas vezes a gente sente esse mau direcionamento da coisa. Que nós no laboratório vamos dar um diagnóstico. Não é nosso papel. Nosso papel é te instrumentar com a informação
necessária. Né? Importante você saber aonde você fazer os exames, né, Maurício? De preferência né? no LT. Exatamente isso. Maurício, falando, já estamos nos encaminhando aí para o final da nossa entrevista, mas eu queria que você desse para os nossos ouvintes a ficha de exames, de como vocês trabalham, em questão também em relação aí se vocês têm convênios que atende o ALT Laboratório. A gente tem praticamente todos os convênios do mercado, a gente está atendendo. A gente tem um particular de preço muito justo, certo? A gente atende na Zé Maria de Brito, 1552, no meio da avenida, à direita de quem sobe, depois do campinho de futebol. E nosso telefone é 459-8822-3010 para voz e WhatsApp. E o telefone fixo é 30 31 20 20. E uma novidade é que a partir de novembro a gente vai atender os 365 dias do ano. Não fecha mais. 365 dias. Quer dizer, como eu dizia, não é que não fecha mais do ponto de vista de ser 24 horas por dia. Não, a gente vai ter expediente os 365 dias. O horário vai comercial. Trabalhar todos os feriados, Maurício? Feriados e domingos a gente vai trabalhar no período da manhã, até o meio-dia. Das 7 ao meio-dia. 7h30 ao meio-dia. 7h30 ao meio-dia, então. Vai trabalhar os 365 dias. Porque a gente percebe assim, ó, existe muita gente que está pro lado de lá da ponte que tem dificuldade para chegar aqui. Sim. O trânsito na ponte não tem sido muito fácil, né? Tem muita gente, empresários, profissionais liberais, que para quem sair num dia de semana assim é uma perda, é mais complicado, é mais difícil, tá? Sim. E até uma questão de comodidade, né? Tá? Que fica muito mais gostoso você fazer um exame num domingo de manhã do que você sair e fazer o exame com pressa. Acho que fica bem legal. Não, fica assim. As pessoas que têm aí horário de trabalho mais apertado, que, como você disse, às vezes trabalham em Ciudad del Este ou aqui mesmo, né? Daí fica protelando. Eu tenho que fazer meu exame. Mas não ficará, feriado vai ser o atendimento pela manhã, sábado e domingo pela manhã também. Exato. E, claro, nos dias de semana, horário normal. Bacana. Normal. E a gente também atende marcado, evidentemente. Com horário marcado. Não, a gente atende com horário marcado, nossa atenção regular. A pessoa manda a requisição, seus documentos, a gente deixa tudo pronto, ela chega só para coletar, facilita muito. Nossa, E a gente percebe assim que a maior causa de irritação é que a maioria das pessoas vem ao laboratório até às 9h30, 10 horas da manhã. Isso. Tá? E a maioria está em jejum. E uma parte dessas está um pouco apreensiva com a saúde. Tá? Então, assim, isso é meio chato, sabe? Fazendo com que as coisas fiquem mais rápidas, fica tranquilo. E também a gente trabalha com coleta domiciliar e no local de trabalho. E isso faz diferença na hora do preço? Na hora do preço? O preço dos exames é o mesmo. A gente tem uma taxa de coleta domiciliar. Sim. Tá? Só no caso da coleta domiciliar. Mas isso faz uma grande diferença para pessoas que estão acamadas, pessoas que têm dificuldade em se locomover também. Mas você sabe que, com certeza, não tenho dúvida, mas hoje em dia a maioria das coletas que a gente faz domiciliar e no trabalho é por comodidade. Comodidade. Que a pessoa não quer ir até o laboratório, não, sabe? E a taxinha de coleta é tão baixa que não... E vale a pena. Que não pesa, né? Então, e eu fico feliz quando eu vejo alguma pessoa assim, coletando em casa por comodidade, porque significa que a gente está conseguindo entender o que o cliente quer, né? O que ele está precisando. Das suas demandas, né? Então fica a dica aí para quem está nos ouvindo, essa sugestão de que quando você for fazer exames, você pode pegar o relatório de exames pedido para você e encaminhar para o WhatsApp. Exato. Encaminhe os seus documentos também, tudo certinho. Quando você chegar lá, não fica aquela burocracia de você ter que preencher os documentos. Liberar no convênio. Isso. Aí fica tudo rápido, você chega lá e só faz o exame. Agiliza, facilita a sua vida e você encontra isso lá no ALT, né, Maurício? Exatamente. E ainda tem as redes sociais, né? @ALT Laboratório, né? Em todas as... o Instagram, Facebook. Então, atendimento sem filas, comodidade e segurança, atende convênios, né? Também trabalha aí com pagamento no cartão de crédito. Parcelado no cartão, sem problema algum.
Olha, não tem desculpa para não fazer o exame. Parcela no cartão também, Maurício? Também. Pronto, aí ó, tá vendo? Cuide bem da sua saúde, faça esses check-ups que é muito importante. Quando pensar em fazer exame, pensou em aonde? ALT. É isso aí, com o querido Maurício, que se disponibilizou para vir conversar com a gente, iniciar essa semana. Estamos numa reta aí de final de ano. É importante que você cuide bem da sua saúde. Você que quer começar as suas dietas, né? Quer viajar, quer tirar suas férias. É bom estar com a sua saúde em dia, com os laboratórios, com os exames em ordem. Eu sempre digo para as minhas meninas, minha mulher, minhas filhas, as mulheres da minha vida, tá? Que a maior beleza que existe uma mulher é a saúde, né? Não adianta nada, sabe, peitinho durinho, botox e tal, e a coisa não vai bem. Então, se tem um patrimônio que a gente tem que cuidar, é esse. É a saúde. Então, cuide bem da sua saúde fazendo os exames lá no ALT Laboratório. E esse papo gostoso foi com o nosso querido Maurício Pacheco, que é diretor técnico do ALT Laboratório. Agora são 10h12. Bom dia, obrigada, Maurício. Eu que agradeço. Um abraço a todo mundo. É isso aí, você que esteve em nossa companhia, obrigada pelo carinho, pela audiência. Continue com a gente porque muita música boa vai rolar aqui na Rádio Clube. Bom Dia Clube.